E aí, tudo beleza? João Ralaz aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora você está me assistindo. Estou aqui hoje para esclarecer uma questão muito importante, muito conversada entre os praticantes de Wing Chun e até de outras modalidades também, sobre a funcionalidade da arte. É muito interessante porque quando a gente começa a estudar o Wing Chun, eu vou falar pelo que eu ensino, pelo que eu conheço, a gente começa a fazer várias passagens, várias aplicações técnicas, certo? E muitas vezes essas aplicações técnicas, elas são bem desenhadas, bonitinhas assim, sabe? Você anda para o lado, encaixa direitinho a técnica, você consegue bater com conforto, você consegue defender com conforto, porque algumas coisas são pré-combinadas justamente porque é um estudo, né? Você não está em combate, você não está num duelo, né? Aí o que acontece? Você estuda direitinho, bonitinho, tudo, e aí chega na hora de fazer um combate, você fala, puxa vida, tudo aquilo que eu estudei com meu professor, andando para o lado, batendo, fazendo direitinho, eu não consegui aplicar nada em combate. É exatamente assim que acontece. Então, João, para que serve, você vai se perguntar, né? Para que serve todos aqueles estudos? Os estudos técnicos de aplicação, eles servem para estimular o seu cérebro e a sua coordenação motora, a sua percepção de tato. Eles servem para estimular e te dar caminhos, né? Para estimular reações, respostas rápidas ao que está acontecendo. Quando você aborda um combate e você tenta aplicar blocos decorados, isso aí, seja em qualquer arte, você vai estar no chão antes mesmo de conseguir desferir o primeiro golpe, né? Porque num combate não é uma receita, você não pode ter uma receita guardada no bolso e achar que você vai aplicar ela na hora de se defender, no momento onde você precisar de fato duelar, você precisar combater na rua, certo? O que o Wing Chun te ensina com muita excelência, quando você tem um bom professor que tem uma boa leitura do Shiatsu, é justamente a se blindar e entender a linguagem dos braços e das mãos quando o combate já está numa distância curta, tá bom? Aí sim você consegue aplicar os conceitos de linha central e fechar. Porém, dificilmente você vai conseguir botar um bloco quadradinho que nem você estuda numa aula de aplicação. A aula de aplicação é justamente para você entender como que funciona a defesa e qual que é a saída para elas. Só que em combate, tudo isso acontece muito rápido. Muitas vezes, num combate, acontece apenas um fragmento de uma aplicação que você estudou. Vamos dizer assim, estou aqui no Siulintal, é um aluno do básico. E aí ele está bem acostumado a fazer uma saída, por exemplo, de bonsal para o lado, andar para o lado em diagonal, cobrir a ponte do oponente e desferir a ponta de dedo no olho, por exemplo. Às vezes no combate, você vai perceber que um pequeno fragmento dessa aplicação toda que eu dei de exemplo vai acontecer. Então, através de infinitas aplicações, infinitas formas de entender e conhecer o processo, você consegue ficar mais calmo e entender de fato o que vai acontecer numa situação onde você precisa trabalhar o seu Wing Chun. Então, o ponto aqui é que assim, a gente pega muitos vídeos e muita historinha aí acontecendo que a pessoa fala, não, isso aí não funciona, mas não funciona por quê? Tem que se pensar assim, não funciona por quê? Obviamente, se eu for tentar e com uma receitinha pronta contra o meu oponente, não tem como dar certo. Porque cada oponente é um, cada situação é uma, cada combate, cada situação de duelo te traz uma demanda diferente. Então você precisa o quê? Ter informação e ter ferramentas para lidar com essas demandas. Então não adianta você achar que, legal, eu aprendi aqui na minha aula, soco, soco, chute, anda para o lado, chuta de novo. Aí você vai ficar tentando fazer isso no combate e você não vai conseguir, porque você está buscando
fazer algo que está dentro de 4 paredes ali do muro, que é simplesmente um estudo para te dar expertise, para te dar velocidade, para criar sinapses aí no seu cérebro, para você poder responder a uma agressão. Agora, quando você tenta fazer isso de uma forma decorada, não vai acontecer. Não é uma receita de bolo, que você vai lá, coloca todos os ingredientes e dá certinho. Inclusive, às vezes até na receita de bolo a gente erra, né? Porque você vai ter que tomar cuidado com a temperatura que está assando, coisas e tal. Então você vai precisar sempre se adaptar. E o Wing Chun é uma arte de adaptação, não é uma arte desportiva. O Wing Chun, ele é feito para você trabalhar numa situação onde você não sabe o que vem do seu oponente. Não é a mesma modalidade, 2 combatentes da mesma modalidade, entende? É diferente. Por isso que ele te blinda, por isso que ele fica tão fechado, justamente para você não correr riscos e tomar a atitude certa na hora certa, com inteligência e tranquilidade, tá? Então, quando vocês verem informações do tipo, o Tansal não funciona numa luta real, esquece isso. Quando você vê assim, essa passagem de Wing Chun não funciona numa luta real, porque se ele fizer desse jeito, o oponente vai fazer outra coisa. Assim tá fácil, né, de falar que não funciona. A questão é quando acontece na hora, né? Lembrando que o Wing Chun é cheio de chutes por dentro, então até aí você chegar perto de um lutador de Wing Chun consciente, um que não seja um robô programado, mas um que tenha o combate Wing Chun como forma de expressão e linguagem, você já vai ter muitas vezes tomado um chute nos genitais, né? Entre outras partes do corpo aí. Então, o segredo é não trabalhe com nada decorado dentro de um combate. Tudo aquilo que você decorar e você tentar aplicar decorado num combate, antes mesmo de você desferir o primeiro golpe, você já caiu, né? Eu dizia aquela frase do Mike Tyson, todo homem tem um plano até tomar o primeiro soco. Então, toma bastante cuidado com isso, tá? Vamos criar com maturidade o nosso soldado interior, tá? Cuidado com as bolhas, cuidado com as ilusões marciais, porque na hora que você está na rua e você precisa salvar a sua vida e você não sabe o que vem e você está numa situação onde ambos estão de mãos limpas, porque você não vai fazer nada contra um revólver, você não vai fazer uma loucura, a não ser que seja uma saída, o que a gente chama de golpe de sacrifício aí, mas isso é assunto para outro vídeo. Você não sabe o que vem dessa pessoa, então você vai precisar, de fato, trabalhar muita linguagem, conhecer o seu corpo, se armar de todas as formas, canelas, joelhos, cotovelo, mão aberta, mão fechada, né? Para você poder se defender e dar a resposta devida para aquela demanda que você teve. Num outro dia apareceu um outro combate para fazer, é outro lutador, é outra cabeça que você está trabalhando, é outro tamanho de corpo, outro alcance, outra vivência que aquela pessoa tem. Então você vai ter que abordar ela de outro jeito. Por isso que a gente fala muito para ser como água, porque o Wing Chun é pura água, ele é pura adaptação. Tá bom? Então para com essa história de decorar, estuda bastante passagem, cria bastante coordenação motor e velocidade, mas nunca tenta encaixar golpes decorados. Eu vou fazer 1, 2, 3 na aula, vou fazer 1, 2, 3 no combate. Não vai dar certo. Tá bom? Então fica a dica aí, nunca decora nada e vai aprendendo, vai estudando, porque o Wing Chun é como aprender a falar. Você começa com as vogais, depois você aprende com o que são as consoantes, depois dessas consoantes você vai aprender a formar palavras, que são os nomes das coisas, depois você vai pegar essas palavras, juntá-las e formar frases, até você conseguir formar textos para se expressar. Quando você vê, você está conversando com as pessoas e se expressando com todos aqueles elementos da sua língua e dando as respostas necessárias e devidas a tudo que te é perguntado e apresentado, com eficiência. Então, o Wing Chun funciona da mesma forma. Não adianta você achar que logo de cara você já vai sair combatendo, já vai sair detonando. Não é assim que funciona, tá bom? Muito cuidado aí para você não se machucar e para você poder ter sempre uma prática saudável para sua mente e para o seu espírito. Beleza?
Ficamos por aqui então, até a próxima. Valeu, grande abraço.